essa liberação e a gente já começa com o nosso plantão de carreira, mais um plantão de carreira, todas as terças-feiras aqui no LinkedIn. Seja bem-vindo, Odilon. Vocês conseguem me ouvir bem através do microfone, Jefferson e Odilon? Se vocês puderem me dar um joinha, eu super agradeço para que o LinkedIn possa liberar. Eu acabei de entrar aqui na sala e o LinkedIn está liberando aqui para os meus seguidores e a gente já já entra aí com mais um plantão de carreira com muito conteúdo, com muita entrega e tirando muitas dúvidas, né, frente ao momento profissional de vocês. Para aqueles que não conhecem, o Plantão de Carreira é um evento que vai ao ar todas as terças-feiras, às 13 horas, tá? E a gente, nesse encontro aqui, já é um encontro que dura 1 hora. Se vocês puderem compartilhar com amigos, com familiares, é só pegar a setinha aí, convidar abaixo do aplicativo, encaminhar aí para 5, 10 pessoas, e aí eu automaticamente autorizo a entrada delas aqui no Plantão de Carreira. É um evento que eu trago aconselhamento profissional, posso tirar as dúvidas na medida do possível, né, sobre recolocação, desenvolvimento profissional, transição de carreira, né, e qualquer outro conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho, tá? E eu sou consultor de carreira especialista já há 19 anos, e esse evento, ele era feito em outro horário, e eu acabei comprometendo a minha agenda e descontinuei, e nós retomamos esse evento na semana passada, né? Então, nós já tivemos eventos com presença de 50, 100 pessoas aqui, ao vivo, e a gente interagindo. Infelizmente, pela descontinuidade do evento, as pessoas não ainda se habituaram, né, a entrar novamente aqui, mas se Deus quiser a gente consegue retomar e agora eu vou deixar isso como prioridade, na verdade, todas as terças-feiras, às 13 horas, né, para a gente poder interagir e trazer muitos conteúdos. Ô Jefferson, você quer interagir, Odilon? Levanta a mãozinha, eu trago aqui para o palco, até para vocês entenderem como funciona, e vocês podem compartilhar o momento profissional de vocês, e automaticamente a gente já pode começar, né, independente das pessoas chegarem ou não, até em respeito a vocês que entraram aqui. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Adriele, ao nosso plantão de carreira. Eu vou trazer aqui o Odilon no palco para que ele possa trazer o momento profissional dele e automaticamente a gente trocar uma ideia sobre de que forma nós podemos ajudá-lo. Odilon, você está aqui no palco? Você consegue me ouvir? É só ativar o microfone, tá? Beleza, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Jefferson, Andriele. Boa tarde, pessoal. Eu sou produtor de podcasts, Bruno, eu te acompanho, já fazia sempre à noite. E eu vi o que tu falou, né? 100 pessoas aqui ao vivo te ouvindo, buscando, né, dicas, né, trazendo insights. Uhum, E meu momento profissional, né? Hoje eu faço podcasts grandes eventos que acontecem no presencial, uhum. como o Dia Mundial da Criatividade, TEDx, Summit de Inteligência Artificial. Isso foi uma pivotagem no meu meio empreendedor da minha carreira. Eu queria saber de ti, né, para as outras pessoas também, como que tu vê essa questão de pivotar quando você está indo numa direção e de repente precisa pivotar para uma outra direção, de repente a sua carreira dá aquela exponencializada, aquele brilho assim. Uhum. Veja, Adelan, a gente está falando de um tema que traz para nós a reflexão sobre transição de carreira, né? É bem importante a gente entender que um processo de transição de carreira deve ser muito bem planejado para que não haja prejuízos futuros, né? Às vezes, essa pivotagem, para a gente ampliar esse entendimento do que significa pivotar ou transitar de carreira ou mudar de carreira, enfim. É importante que isso seja planejado, porque provavelmente a gente pode até mudar provisoriamente para uma nova trilha de carreira, uma nova área de atuação, enfim, mas que isso não tenha sustentabilidade de longo prazo, tá? Então, todo cliente que chega para mim buscando aí uma perspectiva de mudança de carreira ou de mudança de área, que isso seja de forma planejada para que a gente possa cuidar dos 3 pilares da carreira que compõem qualquer vida profissional de qualquer pessoa, que são buscar as qualificações devidas para que essa carreira se sustente, buscar a ampliar esse rol de experiência pautado na nova área e automaticamente desenvolver as competências comportamentais
também é uma prioridade, né, para aquilo que você pretende fazer. Então, eu costumo sempre dizer que a carreira ela é composta de vários papéis. Eu posso ser docente, eu posso ser empreendedor, eu posso ser consultor, eu posso ser profissional autônomo liberal. Não importa as funções da carreira que eu queira ativar, importa é ativá-las de forma estruturada, né? Eu não sei se faz sentido para você, Odilon, o que nós estamos falando. Faz sentido sim. Até como podcaster, né? Tu também aqui promovendo, né, o conhecimento, a gente vê que tem várias oportunidades, né, Uhum, dentro da transição de carreira e abrem várias oportunidades quando você vai fazer uma transição com bons profissionais ali, né, uhum. tendo um apoio ali. Então, para mim faz todo sentido, sim. E obrigada aqui por me dar voz, dar inclusão aqui. Obrigada mesmo, adorei. Ou eu que E ó, agradeço, sim. um dia vão fazer ali comigo também, vão levar essa tua voz ali para minha rede também, e com essa Claro. mensagem para o mundo. Será um prazer, Odilon. Eu fico à tua disposição. Agradeço imensamente a tua participação e lembro até que nós nos encontramos, né, quando nós estávamos na primeira temporada do Plantão de Carreira, né, onde a gente tinha 50, 100 pessoas aqui. E infelizmente eu descontinuei em função do comprometimento da minha agenda, mas agora eu venho com força total todas as terças-feiras às 13 horas. Eu estou aqui ao vivo e online. Espero que a gente possa retomar, encher essa sala de pessoas para a gente também trocar ideias e também ajudar, né, muitos profissionais enquanto ao seu momento profissional. Um forte abraço para você. O Jefferson, Adriele, vocês querem subir aqui no palco? É só levantar a mãozinha e a gente traz aqui vocês aqui para o palco e aí vocês compartilham o momento profissional de vocês. Fiquem à vontade. É só levantar a mãozinha. Seja muito bem-vindo, Adriele e Gustavo. Esse evento, o Plantão de Carreira, é um evento que eu fazia muito tempo atrás. Só que infelizmente eu descontinuei pelo comprometimento da minha agenda, mas a gente está retomando. A retomada foi a semana passada e a partir de agora vamos nos encontrar todas as terças-feiras aqui às 13 horas. Se vocês quiserem compartilhar o link com amigos, familiares que queiram trazer alguma dúvida sobre carreira profissional, recolocação, desenvolvimento, transição de carreira, fiquem à vontade. Eu aceito, a fim de que eles entram na sala, eu já faço a autorização e a gente já continua aí, né, o nosso plantão de carreira. Geralmente eu fico 1 hora no ar, né, às vezes passa um pouquinho do tempo, mas eu já queria trazer aí o Jefferson, a Andriele e o Gustavo, por favor, fiquem à vontade, compartilhem, levantem a mãozinha que eu trago aqui para o palco e vocês compartilham o momento profissional de vocês e eu estou à disposição, né, para qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de orientação, claro que dentro do possível, daquilo que for possível fazer aqui. E será um prazer escutar o momento profissional de vocês. Quem é o próximo? É só levantar a mãozinha, eu trago aqui para o palco. O Jefferson, Andriele e Gustavo querem vir aqui ao palco? É só levantar a mãozinha que a gente já compartilha, né? O evento ele precisa de envolvimento, precisa que as pessoas tragam aí os seus momentos de carreira para a gente poder entender, né, sobre quais são as dificuldades ou quais são os impeditivos, ou até mesmo, né, precise de algum tipo de orientação nesse sentido para a gente poder colaborar, né, e trocar essas figurinhas. Às vezes o problema de um pode ser o problema do outro, né? E a gente acaba suprindo aí uma pergunta, uma dúvida, né? Enfim. Eu estou vendo aqui o Jefferson, ele é da, deixa eu abrir aqui o perfil do Jefferson, ele é da área financeira, ele trabalha, na verdade, na área financeira já tem um tempo, né? Isso, Jefferson? E qual é o seu momento profissional, Jefferson? Você hoje está em que momento, né? Teria alguma dúvida sobre uma perspectiva da carreira? Fique à vontade, é só levantar aqui a mãozinha e a gente já interage. A Adriele, na verdade, ela é uma profissional. Deixa eu abrir aqui o perfil da Adriele. Ela trabalha na área fiscal, maravilha, na área de contabilidade. Que ótimo. Você tem alguma dúvida, Adriele, que você queira trazer para o nosso encontro? Fique à vontade. E se vocês puderem compartilhar o aviãozinho aí com outros, né? Outros profissionais, por favor. Será um prazer aqui estar autorizando a entrada deles, de modo que a gente possa, né, evoluir aí frente ao nosso plantão de carreira. Me mandaram aqui uma pergunta inbox. Deixa eu abrir aqui, só um segundinho.
Bruno, eu assumi recentemente, há pouco tempo, uma posição gerencial, tá? E o que que eu deveria priorizar para o meu desenvolvimento, tendo em vista a minha primeira ocupação, né? Ser a primeira minha ocupação gerencial na carreira. Veja, é muito importante que a gente fique atento a esse momento, porque quando a gente faz uma transição hierárquica de um cargo operacional para um nível de coordenação e supervisão, ou até mesmo a gente sai do nível de coordenação e supervisão para um nível gerencial, a gente precisa entender que nós precisamos cuidar das nossas qualificações, né, adequar as qualificações a esse novo momento, ao mesmo tempo ampliar esse rol de experiência e principalmente desenvolver as competências comportamentais para aquele cargo, tá? Um cargo de coordenação e supervisão é um cargo de nível tático, é um cargo de média chefia, é um cargo que nos exige um rol de competências específicas. Da mesma forma, um nível gerencial ele exige um nível de qualificação e um nível de soft skills, ou seja, de competências comportamentais distintas. Muitas vezes, os profissionais mudam de hierarquia, mudam de cargo e negligenciam o seu processo de desenvolvimento, né? O que faz esse processo não se sustentar, né? Quantos clientes eu já atendi que chegaram no nível gerencial e simplesmente não conseguiram se manter, né? Isso é muito comum de acontecer, porque nós estamos falando da forma de pensar, de sentir e de agir desse novo cargo, que precisa ser, né, moldado, que precisa ser ajustado a esse novo momento da carreira, tá? Outro dia eu recebi um cliente que ele simplesmente chegou numa posição gerencial, a gente fez um mapeamento de competências dele, a gente fez uma análise de carreira, e simplesmente, quando a gente fez um mapeamento de competências, ele tinha alguns pontos de melhorias comportamentais a tratar para que houvesse essa regulagem, em função do cargo gerencial. E simplesmente ele não se atentou e não planejou esse processo, né? Não direcionou de forma assertiva esse processo. Ele ganhou o cargo de gerência, assumiu essa posição, e simplesmente ao passar 8 meses, 8 a 9 meses mais ou menos, ele acabou sendo demitido, né, e desligado da empresa. A empresa, quando chamou, o diretor da empresa, quando chamou ele para processo dele de desligamento e de demissão, trouxe a seguinte fala: Veja, eu achava que tinha contratado um profissional para decidir, para tomar decisões, né? E simplesmente ele não conseguia tomar decisões porque as qualificações dele não estavam alinhadas ao cargo gerencial. Decisões precisa de conhecimento, precisa de respaldo, precisa de aprofundamento técnico, né? Então, nós estamos falando aí de uma perspectiva realmente ah, muito importante para que haja uma sustentação de carreira, né? Imagine que naturalmente, quando eu saio do nível, por exemplo, de coordenação e vou para o nível gerencial, é natural que eu leve resquícios para essa posição gerencial, resquícios anteriores daquilo que de fato eu, né, estava realizando. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado nesse sentido para não comprometer, esse processo de desenvolvimento, tá? André está colocando aqui no inbox. Oi, Bruno, só consigo escutar o áudio no momento. Estou à disposição do mercado. É, Como deixar o currículo mais atrativo para uma empresa? Excelente pergunta, André. Veja só, você fala que só consegue escutar o áudio. Esse evento ele só é de áudio, tá? O plantão de carreira aqui é um evento de áudio, só escutamos o áudio. Mas você, se quiser, você pode interagir e é só levantar a sua mãozinha que eu trago você aqui para o palco e aí você faz sua pergunta, até para você conhecer a ferramenta. O que que você acha? Levanta a mãozinha e eu já sabemos o assunto que você quer tratar, mas muito mais para você interagir e aprender a usar a ferramenta, que eu acredito que, né, seja nova para você. Eu vou trazer aqui a Andriele para o palco. Olha só, você já está aqui no palco comigo, Andriele. Só preciso que você ative o microfone e a gente já consegue responder a tua pergunta. Você consegue ativar o seu microfone? Só clicar no botãozinho do microfone, Andriele, e você ativa o microfone, fala, e aí já estamos com a comunicação estabelecida. Eu acho que a Andriele não está conseguindo. Maravilha. Então, vamos responder a pergunta dela, que eu acho que é a mais importante. Ela está falando comigo aqui no inbox. Bruno, como deixar o currículo mais atrativo para uma empresa? Adriele, a questão do currículo é extremamente importante que a gente possa alinhar ao nível hierárquico que você ocupa.
tá? Se hoje você está numa posição operacional, a gente precisa alinhar o seu currículo ao nível hierárquico operacional. Se a gente trabalha num nível de coordenação e supervisão, a gente precisa alinhar o seu currículo a um cargo de nível tático, né, de média chefia. Então, eu vi aqui que você é analista fiscal. É muito importante que a gente entenda, primariamente, como é que o mercado me enxerga. Se eu me apresento para o mercado como analista fiscal, é diferente de eu me apresentar como analista de contabilidade, né? Eu quero seguir uma carreira mais técnica, eu quero seguir uma carreira mais generalista, né? Qual é a estratégia da minha carreira? Qual é o meu planejamento de carreira para que isso possa direcionar o meu currículo para essa nova fase, tá? Então é preciso que a gente entenda que existem vários tipos de currículo: currículo cronológico, cronológico funcional, funcional. Existem vários modelos que devem se adequar à nossa carreira, tá? E aí a gente precisa escolher um modelo que possa me vender melhor para a minha carreira profissional. Costumo sempre também dizer que o currículo nada mais é do que um canal de comunicação com o mercado que gera atratividade junto aos recrutadores. Então, o currículo precisa estar muito bem elaborado. Não sugiro as pessoas copiarem e colarem modelos de currículo aí afora, porque o currículo que pode é, se adequar para mim pode não se adequar eh, frente aos meus concorrentes, tá? Então é muito importante que a gente fique atento a essa perspectiva, né, do melhor currículo que se adequa à minha carreira. E um ponto importante também que eu trago, algumas sugestões: um currículo no máximo de 2 folhas, né, um currículo que seja sucinto, que traga os seus objetivos, que traga as suas realizações, que apresente os seus resultados, que traga o conjunto de atribuições e responsabilidades bem definidos, tá? Eu estou aqui, inclusive, analisando brevemente o seu currículo no LinkedIn, e ele pode ser muito melhor estruturado, ele pode se transformar num currículo muito mais atrativo e muito mais comercial, tá? Eu vi que você está buscando aí uma recolocação. Não sei se o seu LinkedIn está atualizado, mas eu vi que você está buscando aí uma recolocação desde 2022, finalzinho de 2022, né? Nós já estamos aí numa perspectiva de quase, vai completar 2 anos aí que você está buscando aí essa recolocação. É muito importante você entender o que está acontecendo com a carreira, porque isso pode aí, a gente pode ter alguns impeditivos nessa recolocação, que pode ser a sua entrevista, pode ser a geração, de encontrar vagas, pode ser o seu networking, pode ser a perspectiva, né, comportamental, e N coisas podem estar impedindo de você voltar ao mercado de trabalho. Você colocou aqui, na verdade, gosto de ser mais operacional. Eu tenho medo quando me colocam como líder de algo. Sou insegura, minha supervisora tirou férias e me deixou como porta-voz dela e fiquei rezando para ela retornar logo de férias. É natural a gente passar por esse processo de insegurança. A insegurança faz parte da nossa natureza humana. Eu sou psicanalista, então a gente pode dizer que todos nós nos sentimos inseguros, mas nós não somos inseguros, né? Insegurança é um sentimento. Eu me sinto inseguro frente àquilo que estou fazendo. E aí, se você teve a oportunidade de ocupar essa posição, é preciso entender que a empresa enxergou em você essa potencialidade. Então, é preciso que você possa, se você de fato quiser priorizar esse processo de desenvolvimento, passar a buscar esse processo de desenvolvimento para que você consiga se sustentar, não só ocupar essa vaga quando, né, é preciso tirar férias de alguém, mas eu posso começar a buscar isso no mercado de trabalho, né? Você está me colocando aqui que o currículo não está atualizado. Saí da última empresa em 31/5/2024. Maravilha. Então, atualiza lá o teu LinkedIn, mas eu sugiro revisitar todo esse currículo, né? Que esse currículo pode ser muito mais robusto, muito mais comercialmente falando, muito mais agressivo, né? Que traga realmente aí um maior grau de atratividade, melhor dizer, frente, né, aos recrutadores em si. E também uma reflexão importante, né, para a gente fazer, Andriele: por que que eu estou no nível operacional, né, tantos anos? Eu quero permanecer no nível operacional tanto tempo, né? É importante trazer uma reflexão. Quanto mais tempo eu permaneço num cargo, mais eu começo a concorrer com gente mais jovem, mais barata e mais atualizada. Outro dia eu recebi um cliente da área comercial. Ele está há 12 anos no nível de execução da venda, de operacionalização da venda. E aí simplesmente eu trouxe a reflexão para ele: veja, hoje quais são as suas dificuldades que você está encontrando para se recolocar? Ele disse: Bruno, eu estou encontrando uma dificuldade para me recolocar porque os salários estão ofertando estão muito baixos. Ao mesmo tempo,
eu concorro com profissionais muito mais jovens e isso acaba refletindo na minha possibilidade de recolocação e também na minha possibilidade de voltar ao mercado de trabalho. Então, André, ele fica muito atenta. Quanto mais tempo a gente fica em um mesmo cargo, não necessariamente que nós somos obrigados a crescer de cargo, mas a gente precisa entender as consequências, os pós e os contras em se manter na posição que a gente está, né? E aí, quando a gente se mantém cronologicamente, a nossa idade avançando e a gente permanecendo no mesmo cargo, a gente começa naturalmente a concorrer com gente mais barata, com gente mais jovem e com profissionais mais atualizados. Então, isso acaba criando gargalos na nossa carreira e a gente não consegue progredir e isso pode prejudicar, inclusive, o futuro, né? O futuro da nossa carreira de curto, de médio e de longo prazo. Tá bem? Eu espero ter ajudado. Infelizmente, você não está conseguindo falar no microfone, mas eu fico à tua disposição para novas perguntas e você pode aqui interagir através do inbox e a gente responder aí suas dúvidas frente ao seu momento de carreira, tá bom? Agradeço imensamente a tua participação. Seja muito bem-vindo, Saulo e o Luiz. Respondi a tua pergunta, Adriele. Fez sentido para você? Já que você está sem o microfone, responde só com um joinha, que eu ficarei muito grato aí em saber que as respostas foram a contento, tá bom? Seja muito bem-vindo, Saulo Luiz. Saulo Luiz, esse plantão de carreira está sendo uma retomada desses eventos. A gente começou, eu fazia esses eventos um pouco tempo lá atrás, durante e após a pandemia. Acabou que eu descontinuei pelo meu tempo da minha agenda, mas agora eu estou firme e forte todas as terças-feiras, começamos semana passada, todas as terças-feiras, às 13 horas aqui, ao vivo e online aí com vocês. E vocês querem compartilhar o momento profissional de vocês? Fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha, eu trago vocês aqui para o palco, e aí a gente vai estar respondendo aí o que for necessário para um momento profissional de carreira, né, de vocês. Eu estou vendo aqui que o Saulo ele é da área de logística. Maravilha, Saulo. Saulo já é gestor aí já há algum tempo, né? E eu vi aqui, Saulo, que você hoje está num processo de expansão, saindo de uma área de logística propriamente dita e indo também para uma área de administração, da área administrativa, né? Eu não sei se essa é a sua intenção de fazer essa transição de carreira automaticamente, né? Preciso ter entendimento do seu momento. E claro que se você quiser fazer algum questionamento, por favor, é só levantar a mãozinha. Se vocês não conhecem a ferramenta, é simples. Vocês levantam a mãozinha, eu trago aqui vocês para o palco e aí o microfone de vocês ativam e a gente interage, né, com o momento profissional, de vocês. E aqui eu tô com o Luiz também. O Luiz, Luiz Amorim, ele é da área de TI, da área olha só, de desenvolvimento de sistemas, muito legal. E aí, Luísa, também fica à sua disposição para trazer algum questionamento que vocês considerem sobre recolocação, sobre desenvolvimento profissional, sobre transição de carreira, qualquer tema, né, ligado ao mercado de trabalho, tá bom? Fiquem à vontade. Eh, eu estou aqui com uma pergunta no inbox, deixa eu só abrir aqui. Olha só, a pergunta é a seguinte, Bruno, eu estou em dúvida em seguir uma carreira técnica ou uma carreira de gestão. O que eu devo fazer? Veja, o primeiro passo quando a gente está em dúvida sobre uma carreira, em que carreira seguir, se eu quero seguir uma carreira técnica e ser um profissional de tecnologia a vida toda, né, um elefante branco, ou eu quero seguir uma carreira de gestão, um cargo de liderança, de supervisão, de coordenação, de gerência, eu preciso avaliar as minhas potencialidades comportamentais, tá? É baseando-se nas habilidades comportamentais, ou seja, nas soft skills, que a gente define automaticamente, entende a nossa potencialidade enquanto comportamento, né? O que é potencialidade? É ter a potencial a ser explorado, né? E aí, automaticamente, se eu encontro um potencial a ser explorado, olha só, eu abro um caminho aí na carreira para o meu processo de desenvolvimento. Então, precisa entender, sempre que a gente fala de desenvolvimento profissional, eu costumo sempre dizer que a base maior e mais importante é a comportamental, para a gente entender os nossos medos, as nossas inseguranças, o que está me impedindo de me evoluir, né? Será que é o medo da mudança, é o medo de arriscar, é o medo de errar? Qual é, na verdade, né, o que eu preciso trabalhar para fazer um processo de carreira evoluir?
né? Então é muito importante que a gente entenda, e aí eu estou respondendo já a pergunta, sempre que surgir dúvida, né, sobre uma carreira técnica, uma carreira de gestão, a gente poder fazer um mapeamento de competências para poder exatamente fazer com que essa potencialidade seja melhor explorada e a gente consiga priorizar o que que eu preciso melhorar. Tem muita gente que não sabe se é a comunicação, se é a inteligência emocional, se é a liderança, se é a decisão, se é a capacidade de planejamento, né? Se o que que é prioritário para o nosso processo de desenvolvimento. Muita gente está investindo em muitas qualificações aí afora, esquecem e negligenciam as habilidades comportamentais. Eu sempre costumo dizer que a nossa carreira, ela é pautada em três grandes pilares. Qualificação. Será que a minha qualificação está alinhada ao cargo que eu desejo, ou ao cargo que eu ocupo, né? Segundo pilar, tempo de experiência. Como é que o mercado enxerga o meu tempo de experiência? Será que eu já estou apto para dar um próximo passo na minha carreira e assumir um cargo acima, né? Ou será que eu já assumi um cargo, mas essa experiência ela não está realmente alinhada com o que eu quero para o meu processo, para o meu planejamento de carreira, tá? Outro ponto, outro pilar é a nossa estrutura comportamental. Então, qual é o grande desafio do gerenciamento da nossa carreira? Harmonizar esses três fatores comportamentais. Ok? Esses três fatores da carreira, perdão. Qualificação, experiência e comportamento. Tá? Então, se a gente não gerencia esses três fatores, a gente começa a ter rupturas na carreira. Eu começo a ter dificuldade de recolocação, eu tenho dificuldade de mudar de emprego, dificuldade de mudar de cargo, dificuldade de aumentar de salário. Então, tudo isso perpassa aí realmente por um bom gerenciamento, né, de carreira em si. Tá bem? Então, é bem importante, a gente até falou antes de alguns de vocês entrarem aqui, sobre a questão de assumir um cargo gerencial e de alinhar essa necessidade. Eu tive outro dia um cliente que eu atendi, que ele está numa posição gerencial, ah, assumiu por 9 meses. Ele assumiu, mas não alinhou as competências para esse cargo. E ele apenas estava ocupando um cargo de gerente. Quando ele saiu da empresa, automaticamente, será que o mercado enxergava ele como gerente? Será que ele apresentava competências comportamentais gerenciais? Será que ele desenvolveu um mindset gerencial para ocupar uma posição gerencial de fato? Né? Então, tem muita gente que ocupa um cargo gerencial e, na verdade, não se desenvolve como gerente. Isso é muito comum, né? E os RHs, naturalmente, percebem isso nas entrevistas, no recorrer dos processos seletivos, enfim, tá? Então, eu espero ter respondido aí a pergunta, que eu recebi aqui em inbox. Fique à vontade para trazer mais dúvidas, o Saulo, Andriele e Luiz, sobre o que vocês quiserem trazer. E se puderem compartilhar o evento, né, do plantão de carreira que a gente está aqui ao vivo, por favor, manda o aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem, amigos, familiares que queiram trazer o seu momento de carreira e compartilhar. A gente já teve aqui evento com 50, 100 pessoas, com muita interação, e quanto mais a gente interagir, melhor. O Luiz está mandando aqui uma mensagem inbox, Luiz. Bruno, eu estou sem microfone. O LinkedIn tem uma ferramenta chamada SSI. Tem um bom índice, tem um bom índice nessa ferramenta. É importante nesse processo de recolocação ou até mesmo para mudar de empresa. Veja, Luiz, eu não sugiro para os meus clientes focar no SSI. SSI é uma ferramenta que o LinkedIn criou. Eu entendo que tem aí uma funcionalidade, mas ela não define nada, absolutamente nada, sobre a questão da importância, né, já que sua pergunta foi essa, sobre a importância e impacto na sua recolocação, né? O que eu sugiro sempre aos meus clientes, Luiz, é fazer uma análise quantitativa e qualitativa da sua rede de networking, tá? O que significa isso? A gente pode, utilizar uma ferramenta que a gente vai fazer uma análise das suas 740 conexões. Eu vi aqui que você tem hoje 740 conexões, e a gente pode fazer uma análise da qualidade dessas conexões e entender o quanto esse seu networking está alinhado ou não aos seus objetivos de carreira, tá? E aí a gente consegue ter uma visão, uma clareza muito maior sobre a qualidade do seu networking. E, de fato, eu atendi um cliente outro dia que tinha 5.900 conexões. Quando a gente foi fazer uma análise qualitativa dessa rede dele, automaticamente a gente percebeu que ele tinha 1%, acreditem, 1% de qualidade, né, de conexões alinhadas aos objetivos de carreira dele. Ou seja, a gente percebeu que ele não tinha networking, ele não tinha visibilidade profissional. Então,
O que que adiantava ele ter 5.900 conexões se essa rede não estava alinhada com os objetivos dele? Então, a gente começou a fazer um trabalho de visibilidade, de aceleração das conexões dele. A gente readecou o currículo dele, né? Porque o currículo dele não estava tão legal, tão bem estruturado para que ele pudesse ganhar visibilidade frente aos recrutadores e ao mercado de trabalho. Então, a gente alinhou, fez uma auditoria e configuração do LinkedIn dele. A gente fez uma aceleração das conexões dele e ele também fez um dos meus workshops, que é como ampliar o nosso networking usando o LinkedIn. É um workshop que eu tenho através da minha plataforma EAD, né? Vocês podem ter acesso, evidentemente, e conhecer. Esse workshop ele tem 4 horas de muito conteúdo e eu ensino aos meus clientes a exatamente utilizar o LinkedIn para aumentar o networking e visibilidade, potencializando oportunidades e vagas, tá? Então, eu dou muitas dicas legais e eu apresento praticamente todas as ferramentas do LinkedIn, todas as funcionalidades para que o profissional ele consiga utilizar o LinkedIn a favor dele em prol de uma recolocação, em prol de uma visibilidade. Mas cuidado, não adianta só usar o LinkedIn se o teu currículo não está bem estruturado, porque se a gente começa a ampliar conexões, ampliar a visibilidade, mas eu estou dando um tiro no pé porque eu não estou bem apresentável no meu currículo, ele não está um currículo estruturado ou com todas as informações necessárias para aquele cargo que eu desejo, opa, a gente pode entender que isso pode ser um grande problema, um tiro no pé, e automaticamente isso está aí comprometendo a minha visibilidade, né? Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né, quando a gente fala do LinkedIn, é a sua estratégia de carreira. O que que eu quero para o meu próximo momento? Eu quero buscar uma posição gerencial, então eu preciso alinhar o currículo ao nível gerencial. O que que eu quero? Eu quero buscar um cargo de coordenação de supervisão, eu preciso automaticamente alinhar o meu currículo a um cargo de nível de coordenação e supervisão, né? Isso tem até um artigo lá no meu blog que é o carreiracombruno.cunha.com.br. Vocês podem depois acessar o meu blog com muito conteúdo legal e eu escrevi um artigo sobre as 3 principais tendências de elaboração de currículo para os próximos anos, tá? Outro assunto que eu trouxe lá no meu blog recente foi como alinhar, como configurar o meu LinkedIn, né, para aumentar a minha visibilidade. Depois vocês podem visitar lá o meu blog, lá tem conteúdos, vários artigos, muito conteúdo legal e que de repente possam favorecer ao momento profissional de vocês. Então, Luiz, espero ter respondido aí a tua pergunta. Me dá um joinha já que você está sem microfone, para saber se eu realmente respondi, e se faz sentido para você. Maravilha, Luiz, excelente. Se quiser fazer alguma outra pergunta, Luiz, fique à vontade. O Saulo, a Andriele, os demais, por favor, é só mandar inbox ou fazer a pergunta aqui ao vivo através do microfone, né? A Andriele colocou aqui, eu não tinha percebido que meu currículo estava desatualizado. Te agradeço pela observação, já inclusive coloquei a minha última experiência. Obrigado, Bruno, valeu. Maravilha, Andriele, eu que agradeço aí a tua participação. Fique muito atenta, né? O seu currículo pode ser melhorado e ajustado, tá? Eu acho que ele pode te representar um pouco mais de robustez e, consequentemente, isso acelerar a sua jornada, da recolocação em si, tá bem? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vocês querem fazer alguma outra pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Saulo, você quer trazer um pouquinho do seu momento profissional? É só levantar a mãozinha, eu te trago aqui para o palco e a gente começa a interagir, né, frente ao seu momento de carreira. Fique à vontade, tá? Ou se quiser também fazer a pergunta em box. Eu gosto muito do evento do áudio, porque a gente escuta a voz, enfim, entende um pouco melhor a demanda de vocês. Se vocês puderem, interagir, eu super agradeço, tá? Tá chegando aqui uma outra pergunta. Olha só que legal. Deixa eu abrir aqui. Olha só, antes de fazer a pergunta que eu recebi, eu vou trazer o Saulo aqui, ele está querendo interagir. Saulo, você consegue me ouvir? Seja muito bem-vindo. É só ativar o seu microfone. Boa tarde a todos, né? Boa Na tarde. realidade, Bruno, eu entrei mais por curiosidade para entender um pouquinho, né? Sim. Meu momento profissional não é um momento interessante, é bacana. Uhum. Eu só estou entendendo um pouco porque o que acontece? A gente não pode, vamos dizer assim,
ficar parado, né? A gente tem que estar buscando as tendências, entendendo as oportunidades. Uhum, E eu vejo em você assim um profissional conhecedor da área e suas dicas sempre são importantes. Então, eu já lhe acompanho. Então, uhum, aproveitei e vi aqui, estou até no ambiente de trabalho, por isso que eu não estava podendo falar, eu vim aqui para uma sala à parte, aham, porque eu estou trabalhando. Então, eu entrei mesmo mais para escutar, para entender que as legal. pessoas, né? Sim, As sim. pessoas nesse sentido. E, claro, e aprender, é aprender, na realidade é aprender. É Aham, cada vez mais assim, aprender com o que você fala, com o que os outros têm a, a perguntar, uhum, porque faz bastante tempo que eu não me lanço no mercado. uhum. Então, e quando a gente não pratica, o que é que acontece? A gente nunca sabe de tudo, né? Então, é importante a gente estar aberto para estar escutando e enxergando assim como as pessoas estão se sentindo. Maravilha. Aqui eu sou gestor, então termino estando do outro lado da cadeira, mas muitas vezes a gente acha que é porque está do outro lado da cadeira está preparado, né? Aham, Mas às vezes eu percebo muitas oportunidades. Então entendi. entrei mais para escutar mesmo, para escutar teu posicionamento, para escutar os colegas aí se posicionarem, Aham. entender a visão de cada um e até me aprimorar em relação a isso, né? Maravilha. Saulo, antes de tudo, eu quero agradecer por você me seguir, por consumir os meus conteúdos. Espero que eles estejam te ajudando. Eu já sou consultor de carreira já há 19 anos. Evidentemente que esse evento aqui está sendo uma retomada. Eu espero que vocês possam estar aqui na próxima terça-feira e que vocês possam divulgar, né, para a gente trazer mais pessoas com mais dúvidas, com mais necessidade de orientação, para a gente poder colaborar, né, com o processo de carreira, a gestão de carreira dos profissionais em geral. E quanto mais pessoas tem nesse evento, eu sei que é muito cedo, que eu retomei semana passada, então dá poucas pessoas, até o LinkedIn fazer a liberação, atualização, né, dos algoritmos e também, né, as pessoas estarem cientes, né, que esse evento está acontecendo, as pessoas vão conhecendo e vão participando, enfim. Mas obrigado aí por estar aqui comigo e também por estar me seguindo aí, né, os meus conteúdos. Quanto à questão que você me colocou, muito importante, você disse assim, Bruno, eu estou há muito tempo sem buscar uma recolocação ou sem me lançar no mercado, tá? Eu sugiro sempre aos meus clientes, Saulo, que faça esse movimento frequente, né? Evidentemente que ninguém precisa saber disso, né? Mas eu aconselho a todos os meus clientes, em geral, a fazer esse movimento para estar conhecendo o seu grau de empregabilidade. Não é porque eu estou trabalhando, né? A carreira é minha, a carreira é nossa, né? Ela é o único patrimônio pessoal intransferível que nós temos. Então, em função disso, é muito importante que a gente esteja sempre se testando ao mercado, né? Não significa que eu vá sair da empresa em que estou, né? Ou quero buscar uma recolocação. Não, não significa isso. Mas ter um bom currículo, ter um bom LinkedIn configurado, participar de entrevistas e de vagas, se lançar para algumas vagas é muito importante para a gente medir o nosso grau de empregabilidade. Às vezes a gente acha que muitas vezes nós estamos aptos, estamos bem numa empresa, trabalhando, ganhando nosso salário, mas a nossa carreira pode não estar em desenvolvimento, né? Quantos clientes eu já atendi, gente, que está trabalhando, mas que quando a gente vai olhar para a carreira está completamente estagnada, estagnada de qualificação, porque o profissional não sabe quais as próximas qualificações ele deve investir. Automaticamente ele simplesmente muitas vezes não está atento aos seus gaps comportamentais, né? Exatamente porque ele está tranquilo, é natural, somos humanos. Quando a gente entra numa zona de conforto ou numa zona de uma suposta segurança na carreira, a gente acaba acomodando, e se acomodando, e qualquer movimento de acomodação eu sempre digo que ela pode te trazer, por um lado bom, uma tranquilidade, mas por outro lado, ela pode gerar uma miopia, né, em termos de desenvolvimento. Porque muitas vezes a empresa em que a gente está, ela quer que a empresa quer que a gente se desenvolva para ela e não para o mercado, né? E a gente precisa ficar muito atento e ter um discernimento muito grande em relação a isso, porque muitas vezes nós estamos sendo condicionados, a empresa me deu uma vaga, me ofereceu novas atividades a serem desenvolvidas, novas atribuições, novas responsabilidades, mas aquilo não faz parte do meu projeto de carreira. Veja. E para que isso não faça parte do meu projeto de carreira, eu preciso ter essa carreira definida, né? Outro dia eu recebi um cliente que simplesmente assumiu uma nova posição dentro de uma empresa. A empresa disse assim: olha, tem essas atividades, essas novas atribuições, você topa assumir esse desafio e automaticamente, né, ganhar um pouco mais de salário e tal.
E aí simplesmente o profissional disse, poxa, é uma excelente oportunidade de eu crescer internamente, eu vou agarrar isso. Só que quando a gente foi pro planejamento de carreira dele, isso não era prioritário na carreira dele. Ele não queria seguir esse caminho fornecido pela empresa, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque é muito comum quando a gente entra numa empresa, a gente naturalmente entrar numa zona de conforto, que é natural que isso aconteça. É igual quando a gente vai para academia, fazendo uma analogia, uma metáfora, quando a gente vai para academia, a gente costuma fazer a nossa série de exercícios e a gente daqui a pouco entra numa zona de conforto, porque aquela série de exercícios, né, tá confortável. E para a gente sair para uma série, uma outra série, né? Ajustar essa série para um processo evolutivo, às vezes a gente não quer sair, às vezes a gente, né, tem um receio, uma preguiça, bate aí uma, né, uma certa zona de conforto. Da mesma forma na carreira, né? A gente pode entender claramente que isso pode resultar aí, né, na geração dessa zona. Então, eu sempre sugiro, Saulo, para todos os meus clientes, para onde eu vá, para as minhas entrevistas que eu participo, na TV, na rádio, etc., eu sempre costumo dizer, ó, é preciso que a gente esteja sempre revisitando o nosso planejamento de carreira. Porque às vezes a gente pode entrar no processo de desligamento ou de demissão, da empresa e a gente simplesmente não planejou os próximos passos da carreira. Aí a gente se vê completamente perdido e acha que aquela empresa em que a gente está, ela é a única, né? Ela é a mais importante, enfim. Não, às vezes eu quero ir para uma empresa de maior porte, às vezes eu quero ter uma vivência internacional, às vezes eu quero crescer de cargo, às vezes eu quero ganhar maiores salários, às vezes eu quero fazer uma nova qualificação, mas não sei qual, às vezes eu quero desenvolver competências comportamentais, mas não sei o quê. Veja, então a carreira é algo vivo. A nossa carreira, eu sempre costumo dizer, ela é um organismo vivo, ela é dinâmica, né? Ela não para, né? Da mesma forma como a nossa saúde. Se a gente parar de cuidar da nossa saúde, o que é que acontece? A gente começa a sofrer consequências. A gente pode começar a abrir possibilidade de ter doenças. Da mesma forma a carreira. Se eu não gerencio a minha carreira continuadamente, né, automaticamente eu começo a adoecer essa empregabilidade. E isso poderá trazer várias consequências, né, na minha vida profissional como um todo. E a gente não pode ser pego de surpresa nesse sentido. Não sei se faz sentido, Saulo, o que nós estamos falando, mas agradeço imensamente aí a tua participação. Faz sentido o que nós estamos falando, Saulo? Sim, Bruno, faz todo sentido, né? E é como você disse, muitas vezes a gente tem a parte técnica, mas a parte comportamental a gente acha que conhece tudo, mas depende muito do meio que você está vivendo. E, e das, e Então, das tem exigências os desse níveis de ambiente, né? empresa também eu já tive a oportunidade de estar em empresas de grande porte, empresas internacionais, Uhum, né, a nível internacional, como também já tive a oportunidade de trabalhar em empresas menores e nacionais, né, então pequeno e grande porte. E o que você fala tem totalmente sentido, né? uhum, Às vezes a gente, o que eu levo assim da minha carreira é a simplicidade, né? Então eu costumo falar a verdade. Então eu sou o que sou, né? Eu sou da terra, eu sou nordestino, eu sou isso, sou aquilo. uhum, E sempre levo minha nossa cultura para onde eu vou, da forma que eu enxergo e da forma que eu acredito. Mas o que você fala é importante, sim. Precisa, sim, ter uma atenção maior em termos de comportamento, em termos de linguagem, de gesticulação, de como você fala, de como você se posiciona, uhum, né? E realmente não ter medo de dizer, de dar sua opinião e dizer não, quando precisa ser dito. Mas muitas vezes o não e a forma de como se deve se falar, ela pode ser entendida de forma diferente. Então a gente às vezes pensa que a gente sabe de tudo, mas existe toda essa questão de linguagem, tanto corporal como também quando você fala, né? Então, às vezes você pode comentar alguma coisa que parece ser agressivo, você pode fazer algum tipo de questionamento ou indagação que também pode ser mal interpretado. Então, você tem que entender mesmo, tem que escutar mais, entender as pessoas como elas são, ver quem está conversando com você. Então, entender esse tipo de comportamento. E muitas vezes a gente acha que sabe fazer tudo isso. E mesmo assim a gente não consegue entregar o que a gente pensa que entregou. Quantas vezes eu já tive em oportunidades que eu estava do outro lado do processo e achei que tinha feito a melhor entrevista do mundo, uhum, né? E saí achando que eu era o cara, entendeu? uhum. E não ter acontecido, ter sido o cara. Então, aí é onde cai a reflexão. Como é que você
realmente se posicionou, rever ali os pontos que foram tocados. Em algum momento, será que você mostrou algum tipo de comportamento que não, pelo menos se entendeu que não seria interessante, mesmo você se achando preparado para isso, entendeu? Uhum, Então, não é o que você está dizendo mesmo, tá revendo os processos, é entender realmente seus, é lhe conhecer, né? É uhum. entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, É, né? Todos nós temos pontos fracos. Se eu for falar dos meus aqui, eu tenho, então eu só consigo falar porque eu me conheço. Então é realmente cada um se conhecer, como você mesmo diz nos seus pontos, uhum, né? É você se conhecer e quando você se conhece fica tudo mais fácil de é. você falar, Maravilha, né? Saulo. Excelente. Excelente colocação e obrigado pela tua participação e colaboração aqui no nosso plantão de carreira. Espero que você possa compartilhar, se puder compartilhar, eu ficarei imensamente grato. Todas as terças-feiras nós vamos estar aqui às 13 horas, né? E uma coisa que você falou muito interessante é a questão exatamente dessa sobreposição. Quando a gente assume um novo cargo, né, principalmente de liderança, é preciso que a gente faça um mapeamento de competências, é preciso que a gente aprofunde e conheça quais são realmente as nossas necessidades de desenvolvimento para um direcionamento de curto, médio e longo prazo, né? Isso vai impactar nas nossas entrevistas, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu fiz uma simulação de entrevista com um profissional que nunca havia ocupado um cargo de coordenação comercial. Ele sempre trabalhou na área operacional da área comercial e simplesmente ele executava a área de vendas. Agora não, ele está indo para um nível de coordenação, um nível de liderança. E aí, consequentemente, a gente fez uma simulação de entrevista exatamente para regular essa entrevista para o cargo que ele desejava, né? Então, se hoje a gente vai para o mercado de trabalho buscando vagas e eu vou buscar cargos maiores do que eu estou, ou já estou ocupando um cargo maior do que eu já tive, eu preciso ficar muito atento ao desenvolvimento dessas competências comportamentais, para que haja uma sustentação. Não adianta só a gente alcançar esse cargo, não adianta só a gente conquistar esse cargo, né? É preciso que se a gente está ocupando um cargo de liderança pouco menos de um ano, né? Mais ou menos, vai fazer um ano ou pouco menos de um ano, que a gente possa promover essa regulagem comportamental. Porque possa ser que a gente tenha conquistado o cargo, mas simplesmente por não estar atento ao que eu preciso desenvolver, automaticamente eu sou demitido. Eu perdi aquela vaga tão importante que eu tinha na minha carreira, que eu alcancei depois de muito esforço, de muita entrevista, de encontrar o cargo, de fazer network, numa empresa boa e simplesmente eu não consigo me manter nesta posição. Então, já recebi vários clientes, profissionais que chegaram a um determinado nível da carreira e que simplesmente não conseguiram se manter naquele cargo, ou seja, foram desligados e, consequentemente, criaram um grande problema na carreira, porque imagina, quando a gente vai para o mercado, ocupei uma posição de coordenação, não consegui me manter. Primeira coisa que o RH vai perguntar numa entrevista, mas peraí, por que você ficou tão pouco tempo nesse cargo? O que que aconteceu? Você pode compartilhar comigo o que você acredita que aconteceu? Veja, nesse momento o RH está coletando informações, tá coletando aí várias coisas por trás das suas respostas. Por isso que é importante todo profissional entender o funcionamento de uma entrevista, entender o que está por trás das perguntas de uma entrevista, entender qual é a leitura que o RH tem. Então, eu, como psicanalista, né, e como profissional de recursos humanos há 19 anos, podemos ter a clareza, através de uma simulação de entrevista, primeiro, tudo o que eu tenho de coisas boas e o que eu tenho de não coisas tão não tão boas, né? Pontos fortes e pontos que podem me prejudicar. E entendendo a minha personalidade enquanto profissional, eu consigo fazer uma entrevista muito melhor, não permitindo que aqueles pontos negativos ou aqueles pontos de melhoria se sobressaiam ou me atrapalhem durante a entrevista. E principalmente em função dos aspectos emocionais, né? Então é o que nós chamamos de regulagem emocional. Qualquer entrevista pode ser feita uma regulagem emocional para que você vá de uma forma melhor, né? Potencializando e maximizando o seu desempenho numa entrevista, né? Então, maravilha, Saulo. Matheus, deixa eu me despedir aqui do Saulo. Matheus, se você quiser interagir, é só levantar a mãozinha, trazer aqui você para o palco. Você faz qualquer pergunta que você quiser sobre carreira, mercado de trabalho, desenvolvimento, transição. Fique à vontade. O Luiz já interagiu, o Andriele também, o Saulo também. E também, se vocês ou outros que já interagiram quiserem interagir, é só levantar a mãozinha dentro dos assuntos que a gente está comentando aqui e trazer as perguntas ou enviando no inbox, ou também ativando aí o microfone e a gente fazendo essa interação bem legal. Depois eu vou deixar esse evento aqui gravado, evidentemente, se vocês puderem compartilhar o link, né, para que outras pessoas possam assistir, né,
esse evento e também terem acesso a tudo que a gente discutiu, tudo que a gente está falando aqui. Às vezes o meu problema pode ser o problema do Matheus, pode ser o problema do Luiz, pode ser o problema de outra pessoa, enfim, e isso pode colaborar aí, né, para que as outras pessoas possam refletir sobre as suas carreiras. E claro, eu fico à disposição de todos, né, para algum tipo de serviço, um diagnóstico de carreira, né, um atendimento individual, uma simulação de entrevista, uma perspectiva de mapeamento de competências, enfim. Eu fico à disposição de todos, né? E vocês podem entrar em contato com os meus canais, seja aqui no LinkedIn ou no Instagram. Lá no meu Instagram eu tenho, o endereço é o Carreira com Bruno Cunha, né? Tem mais de 60 mil pessoas que me seguem lá, tem muito conteúdo, né? Inclusive, eu acabei de lançar um livro recente, um livro Descubra se você tem um emprego ou uma carreira, né? Aqueles que tiverem interesse, né, sobre esse livro, é um livro que eu falo sobre a evolução do mundo do trabalho até os dias atuais, historicamente até os dias atuais. E também no segundo, na segunda parte do livro, eu te ajudo a descobrir se você tem um emprego ou uma carreira, né? Existe uma grande diferença entre emprego e carreira que a gente precisa ficar muito ciente, né? O que que eu quero para mim? Eu quero um emprego ou eu quero uma carreira? Eu estou empregado, mas será que eu tenho uma carreira? Será que eu estou cuidando da minha carreira? Então, esse livro é um livro muito, muito oportuno. Eu elaborei, escrevi ele na época da pandemia, e durante a pandemia e pós, e aí agora que eu efetivamente lancei, no último sábado, inclusive, na Livraria Jaqueira, né? Foi o primeiro lugar que eu fui no Brasil, foi em Recife, mas estarei levando aí o livro para todo o Brasil, né? Muito em breve, lançando aí em todos os estados. E se vocês quiserem ter acesso também ao link do livro, fala comigo lá no Instagram ou aqui no LinkedIn, que a minha equipe manda o link. E vocês também podem comprar e a gente envia pelos correios, né, para vocês, né, lerem um livro que vai ajudar muita gente a fazer essa reflexão sobre a diferença entre emprego e carreira, tá? Matheus, obrigado, Luiz. Um forte abraço para você. Obrigado pela participação, tá bem? Matheus, você quer interagir conosco? É só levantar a sua mãozinha, eu trago aqui você para o palco, você tem que fazer a solicitação, tá? E aí você pode trazer a sua pergunta, a sua dúvida e a gente interagir. Já são 14 horas e 5 minutos, eu sempre fico mais ou menos uma hora, né? Mas se você tiver perguntas, por favor, será um prazer te responder, interagir com você, interagir com o seu momento de carreira. Fique à vontade. Se vocês tiverem outras dúvidas, Luiz, Saulo, Andriele, por favor, a gente pode responder, em seguida finalizar o nosso plantão de carreira. É só fazer a pergunta aí no microfone ou no inbox, e terei aí todo o prazer em responder. E se vocês puderem compartilhar esse evento, gente, nos próximos eventos, com familiares, amigos que precisam de orientação de carreira, ou que estejam, né, perdidos na carreira, não sabem o que fazer, foram demitidos, estão com dificuldade de recolocação, ou ao mesmo tempo estão aí buscando mudar de emprego, ou mudar de carreira, ou fazer uma transição de carreira, né? Fiquem à vontade em compartilhar o nosso evento, porque se eles estando aqui, eles já começam a tirar algumas dúvidas, a refletir sobre aspectos importantes, né? O mercado de trabalho mudou bastante e sempre vai mudar, porque o mercado de trabalho também é algo vivo, é algo dinâmico, e a gente só precisa se antenar, né? eh, a esse novo momento, né? Essas novas perspectivas e novas tendências, né, no nosso mercado de atuação. Tá chegando aqui uma pergunta, a Adriele, ela colocou aqui no inbox, só quero agradecer, muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Adriele, a tua participação, a tua presença aqui comigo, né? Sem vocês eu não consigo fazer o plantão de carreira, né, todas as terças-feiras e espero que essa retomada dessa segunda temporada possa trazer aí 10, 20, 100 pessoas, como a outra temporada trouxe, né? E as pessoas começam a falar boca a boca, enfim. Então, espero você de novo aqui terça-feira, na semana que vem. Se puder trazer 5 amigos ou 5 pessoas que você conhece, eu ficarei imensamente grato e, assim, e agradeço imensamente também a tua participação. Tá bom, Andriele? Um forte abraço para você. Saulo, obrigado pela tua participação, Luiz, também pelas suas perguntas. O Matheus não quis interagir, não tem problema, Matheus. A gente interage no nosso próximo plantão. Anota as perguntas aí para o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, gratuitamente aqui do LinkedIn, às 13 horas. E eu fico de 13 até as 14 aí respondendo plantão. Justamente o nome eu acho que o nome já diz tudo, plantão de carreira. Exatamente, é um plantão à disposição de vocês para a gente poder responder o máximo de perguntas. Chegou aqui outra pergunta. Muito se fala sobre tamanho de currículo. Na minha área, é comum ter vários certificados, e isso acaba alongando o currículo. Então, qual o tamanho ideal?
Luiz, o tamanho ideal de um currículo é no máximo 2 páginas, tá? Eu sempre sugiro aos meus clientes trabalhar com no máximo 2 páginas, mas não deixa de ficar atento ao melhor currículo que se adeque à sua carreira. Existem vários currículos: currículo funcional, funcional, cronológico, cronológico funcional. Existem vários tipos de currículo e a gente deve adequar o melhor currículo que se encaixa à nossa carreira, tá? Então, por isso que é importante, antes de tudo, você fazer uma análise da sua carreira para entender a estrutura da carreira, qual é o seu próximo objetivo e a gente alinhar o seu currículo a esse próximo objetivo. Então, por exemplo, eu sou um analista pleno e quero ir para um nível sênior, precisamos alinhar esse currículo ao nível sênior, né? Por mais que eu nunca tenha ocupado um cargo de sênior, eu preciso me vender enquanto sênior, para que os recrutadores percebam a minha potencialidade. E isso tudo a gente pode fazer através de um bom currículo, tá bom? Fica aí essa dica, tá, Luiz? O Matheus está colocando aqui, obrigado, Bruno. Na próxima eu irei interagir, cheguei no final, mas já foi suficiente. Matheus, brigadão pela tua participação, chegou um pouquinho atrasado, mas eu espero que os conteúdos que você tenha ouvido tenham feito sentido para você, para o seu momento. E claro, né? Eu te espero aí na próxima terça-feira, né? Às 13 horas aqui, com muito conteúdo. E anota qualquer perguntas que vier à tona, né? Depois desse encontro, muitas reflexões surgem, mas aí eu tô aqui para a gente poder colaborar. E precisando de algum apoio no individual, por favor, né? Se vocês quiserem maiores informações sobre análise de carreira, né? É um encontro que dura em média 1 hora. A gente aplica uma metodologia chamada mapa de carreira, traz a tua carreira para dentro desse mapa e a gente consegue entender o seu grau de empregabilidade no mercado, quais são as suas reais possibilidades, como é que estão suas qualificações frente aos seus concorrentes. A gente consegue descobrir como é que os RHs enxergam a sua experiência e também está incluso nessa análise de carreira de diagnóstico, o serviço de pesquisa salarial, que você pode descobrir quanto vale as suas competências no mercado em termos de salário, e também o mapeamento das suas competências comportamentais. Esses 3 serviços, análise de carreira, pesquisa salarial e mapeamento de competências comportamentais, estão inclusos nesse serviço de diagnóstico e análise de carreira. Se vocês quiserem maiores informações, vocês me solicitam no inbox e a gente manda, a nossa equipe manda o link para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre os serviços, tá bom? Eu fico à disposição. Gente, eu queria agradecer imensamente para a gente finalizar a participação de vocês. São 14h10, não teve mais nenhuma pergunta. Luiz, obrigado pela resposta, Bruno. Excelente, Luiz. Obrigado pela tua participação e pelas suas perguntas, né? Sempre colaborar com perguntas é importante, porque aí a pergunta de um pode ser a pergunta do outro, a dúvida de um, a dúvida do outro, e a gente acaba ajustando aí e colaborando o máximo aí com conteúdos, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente aí restinho de semana, né? Continuidade aí da semana, e até a nossa próxima terça-feira às 13 horas eu espero encontrar com vocês aqui. Um forte abraço a todos.